Aleluia, Deus é maravilhoso, Jesus é tremendo, Ele supera todas as nossas expectativas. É por isso que na Bíblia diz que tudo aquilo que chegou na nossa mente, no nosso coração, o que Deus tem preparado é muito mais do que isso. Sabe aqueles planos, aquilo que foi escrito no papel, Deus tem muito mais, aonde a sua mente não pode alcançar, é isso que Deus tem preparado para nós, amém? Aleluias. Você pode tomar assento. Para nós é uma noite muito especial, porque é uma quarta-feira. Deus marcou esse dia, Deus marcou esse encontro. Aleluias. Domingo nós encerramos aqui uma série de mensagens falando sobre o sangue de Jesus. E essa semana Deus colocou algo no meu coração, eu compartilhei inclusive em alguns grupos, que nós iríamos falar a respeito de alguns princípios que o Senhor tem para nós. A oração, ela é a chave que abre as janelas dos céus. Inclusive, para quem é um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais antigo na igreja, a gente inclusive cantava essas canções que diziam isso, que a oração é a chave que abre as janelas dos céus. É verdade isso, a oração, ela tem muito efeito, principalmente para os justos, a Bíblia diz. Mas, além da oração, a Bíblia nos ensina outras coisas que nós podemos adquirir as bênçãos do Senhor. E eu preparei um estudo, são 7 semanas que nós vamos estar estudando sobre isso. Hoje é apenas uma abertura, falando sobre esses princípios. Existem várias maneiras de a gente conhecer a Jesus, conhecer as bênçãos de Deus para a nossa vida. Algumas pessoas, elas leem a Bíblia e olham a Bíblia, eu também faço isso muitas das vezes, eu inclusive já preguei a respeito disso, dizendo que a Bíblia é um manual para que nós possamos viver na plenitude, viver sendo bem-aventurado, bem-sucedido aqui nessa terra, porque isso é o que Deus tem para nós. Mas também existem outras maneiras. Por exemplo, no jardim do Éden foi plantado 2 árvores. A primeira, no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu vejo as pessoas que estudam a Bíblia para saber o que é certo, o que é errado, né? Como um manual de vida, eu vejo como se fosse um conhecimento dessa árvore, o conhecimento do bem e do mal. Existem outras pessoas que elas usam a Bíblia como se fosse usar a árvore da vida, que é aquela experiência que a gente tem com Deus, aquelas pessoas que gostam de viver perto de Deus, pessoas que não observam as regras, mas gostam muito do relacionamento. Essas pessoas também são abençoadas por Deus. E nós, inclusive, pregamos, a pastora Keila também fala muito a respeito disso, e nós ministramos isso aqui na nossa igreja. A igreja Maná Church não é uma igreja de regras, mas é uma igreja de relacionamento. Relacionamento de irmão para irmão, de família, com Deus. E é uma boa experiência de nós também conhecermos a Deus através do relacionamento. Mas também nós conseguimos alcançar as bênçãos de Deus através dos princípios que a Bíblia nos ensina. O princípio são como se fossem uns conceitos, né? Por exemplo, existem princípios diversos. Eu posso dar um exemplo aqui para que você possa entender. O princípio da gravidade. A gravidade é um princípio. Se eu largar esse aparelho aqui, se eu tirar minha mão, ele não vai ficar aqui, ele vai descer. É uma força da gravidade. Isso é um princípio, isso é uma lei natural que rege, determinada já por Deus. Que isso, se eu soltar, cai ao chão. Isso é uma gravidade, isso é um princípio. É um princípio natural, né? Não importa se você gosta ou não, não importa se você crê na gravidade ou não, isso vai acontecer. Tudo que você largar no ar, ela vai cair. A gente chama isso de princípio, né? Na Bíblia tem vários princípios.
Por exemplo, o princípio da generosidade. Nós pregamos, vivemos isso aqui na nossa igreja. Nós fazemos isso. E Provérbios, capítulo 11, versículo 24 e 25 diz assim, ó: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prospera. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui nós temos princípios determinados por Deus na palavra. A quem é generoso vai receber generosidade. A quem ajuda aos pobres vai receber ajuda. Quem tem misericórdia, nós vamos colher a misericórdia. Quem dá perdão, a palavra de Deus diz que o Senhor, Deus, Ele só pode perdoar quem perdoa. E eu gostaria desta noite falar um pouco sobre o princípio de ordem, de organização. Nosso Deus, Ele é tremendo com relação à organização. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 11, Deus, Ele deixa algo registrado aqui que eu acho muito lindo. Obrigado, queridos, agora sim. Amém. Vamos lá. Gênesis capítulo 1, se você quiser abrir a sua Bíblia e ler juntamente comigo, a partir do primeiro versículo. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou marés. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva doce, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. Nesses versículos existem informações extraordinárias para que nós possamos ter uma mudança em nossas vidas. Se nós conseguirmos absorver esses princípios que Deus nos deixa através da sua palavra, eu tenho certeza, hoje nós estamos iniciando o segundo semestre do ano. Talvez você já perdeu a esperança dos propósitos que vocês fizeram no início desse ano, tantos projetos, tantos planos, e nós já chegamos no mês de junho, e você disse: olha, o ano já está na metade, e já estamos nos encaminhando para o final, e eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Eu tenho certeza absoluta, se você tomar posse desses princípios que nós vamos aqui estar ministrando, você vai chegar no final desse ano com muitas vitórias, com muitas conquistas da parte de Deus. Amém? Amém? Amém. A Bíblia diz que a terra estava sem ordem. Em outras palavras, a terra estava com uma certa bagunça, estava desorganizada a terra. Isso nos faz lembrar a nossa vida quando nós vivíamos sem Deus. A nossa vida era de certa forma bagunçada.
Nós não acreditávamos, nós andávamos de qualquer forma, para qualquer direção. Nós acreditávamos em tudo. Quando alguém dizia assim, olha, para aquele lado é bom, a gente ia. Aí quando alguém dizia, olha lá, aquele negócio lá é bom, a gente ia. Quando alguém dizia, faz isso que é bom, a gente fazia. Porque era uma bagunça a nossa vida, espiritualmente falando, a gente aceitava tudo, tudo era bom, tudo era isso, e depois vinham as consequências, e a gente chorava, e a gente se lamentava, mas era porque é aquela lei que eu falei, a lei natural, o que se planta se colhe, e a gente não sabia disso, né? Hoje você vai saber do que nós podemos plantar, o que nós vamos colher, e você vai aprender que o nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus organizado, que Ele coloca as coisas nos seus devidos lugares. E eu tenho certeza que Deus vai colocar a tua vida no lugar certo, aonde Deus planejou, aonde Deus tem um propósito para você. É uma lei natural. Sabe, se por exemplo eu tivesse aqui uma caixa de canetas, e eu tivesse com essas canetas em minhas mãos, e se eu soltasse essas canetas, elas iriam cair e iriam se espalhar ao chão. Isso faz parte, não quer dizer porque as canetas estavam todas juntas nas minhas mãos, se eu soltar não quer dizer que ela vai cair e vai ficar juntinhas. Não, é uma lei da física que não permite com que as canetas fiquem assim. Se eu quebrar um copo aqui no altar, você sabe, o copo vai se despedaçar, e por não sei quantos anos esse copo formado, vivendo toda a vida junto, mas quando ele se quebrar, os cacos vão se separar. É uma lei, nós não temos como organizar isso, não tem como nós fazermos isso. Sabe, olha só outro exemplo lindo que quando estava fazendo essa mensagem, Deus me fez lembrar. Para quem está estudando música aqui na igreja, a nossa turma aqui, né? Os alunos dos instrumentos de canto que começamos essa semana, as notas musicais são só 7 notas musicais, e 7 notas musicais não fazem música, por si só acontece uma música. Você quer ver um exemplo? Faz aí, Juninho, as 7 notas musicais. Isso é uma música? Não é música, são sons, são só sons. Para a gente poder fazer música, o conceito de música é a arte de combinar os sons. Então alguém tem que pegar esses sons e compor e juntar, gastar uma energia para isso, vai ter que organizar isso, vai ter que juntar essas notas todas e compor, primeiro de tudo, a melodia, depois ele consegue trabalhar a harmonia, e sim, nós vamos ter um resultado lindo. Olha só, se o Juninho pegar essas 7 músicas, e ele trabalhar, hoje ele ensaiou para fazer isso, olha só o que acontece quando nós organizamos alguma coisa. É lindo ou não é? Sabe o que Deus está falando, querido, para mim e para você nessa noite? Que Deus tem interesse em fazer uma linda melodia na nossa vida. Talvez nós estamos andando como notas soltas aqui, lá, mas Deus, Ele tem um propósito, Ele é o melhor maestro desse mundo, Ele é o melhor compositor desse mundo. Ele quer unir propósitos e fazer e compor uma linda melodia, uma linda canção. E para isso a gente precisa gastar uma energia, nós precisamos ter um posicionamento com relação a isso. Deus, quando viu a terra sem forma e vazia, Ele disse: olha, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu quero criar uma terra. Deus fez a terra, Ele falou e aconteceu. Deus fez a água, Deus fez o céu, tudo com um propósito, com um plano.
assim Ele fez com a minha vida e fez com a sua vida. Deus olhou, olha, eu preciso do Jairo, eu preciso do João, eu preciso da Maria, eu preciso do Paulo, eu preciso do fulano. E nós fomos criados porque Deus tem um propósito. Só que tem uma lição, tem um princípio aqui maravilhoso nisso. Que Deus, antes de criar qualquer coisa que viesse a se multiplicar, Deus organizou as coisas. Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus fez a água. Nada disso se multiplica, nada disso. E Deus sabia, Deus não fez uma semente sequer sem antes organizar essas coisas, sem organizar o céu, sem organizar a terra, sem organizar a água fica aqui, a terra vai aqui, o céu aqui. Deus não fez um ser vivente que viesse a se produzir, a se reproduzir, enquanto não houvesse a organização. Querido, às vezes você está orando e pedindo para que Deus venha a multiplicar alguma coisa na sua vida. E quando se fala disso, não é só na questão financeira, não. Sabe, em todos os sentidos, na sua família, no seu trabalho, na sua alegria, na sua paz de espírito. Deus não vai quebrar esse princípio de fazer uma bênção, de ministrar uma bênção, sem antes nós não estivermos preparados para receber essa bênção. Eu costumo dizer que Deus não prepara bênção para ninguém. E como é comum pessoas virem na igreja, perguntar para o pastor, pedir ao pastor, pastor, ora por mim, eu preciso tanto de uma bênção, eu preciso que Deus prepare uma bênção para mim. Aí o jovem chega, pastor, eu preciso de uma Rebeca, que Deus prepare uma Rebeca. Queridos, Deus não prepara, as bênçãos já estão prontas, já está escrito no livro de Deus o que vai acontecer. Nós é que temos que nos preparar para receber as bênçãos de Deus. Amém? Você está pronto, igreja, para receber as bênçãos do Senhor? Deus não faz nada que se multiplique enquanto nós não organizamos a nossa vida. Deus não faz, Ele não vai quebrar esse princípio. Ele separou. Os versículos que nós lemos ali diz bem claro, Ele separou e Ele ajuntou. Engraçado que Deus separa e depois junta, separa e depois junta. Não tem como nós organizarmos a nossa vida sem nós não tivermos, se nós não tivermos essas atitudes. Não tem como você organizar a sua vida se você não separar algumas coisas e não juntar outras. Não tem. Por exemplo, uma dona de casa, ela não tem como organizar a casa se primeiro ela não separar aquilo que não presta, tirar o lixo, tirar as coisas que não se usa mais. Existe inclusive um estudo que a gente guarda qualquer coisa e a gente pode guardar esse item por até 3 meses. Se a gente não usou em 3 meses, pode jogar fora que a gente não vai usar nunca mais. Sabe? E uma dona de casa, para arrumar, ela precisa tirar estas coisas. E depois sim ela começa a juntar. Por exemplo, as mulheres, elas são muito boas nisso, né? Eu quero acreditar que nenhum homem aqui chegou um dia na cozinha, puxou uma gaveta para pegar uma toalha e veio o talher junto, né? Alguém já fez isso? Não, né? Ou vai na geladeira procurar o detergente? Não. Porque Deus já criou isso, Deus já determinou, é um princípio, cada coisa no seu devido lugar. Se nós fizermos isso, nós vamos ter consequências. Já pensou se uma criança pega um detergente achando que é um suco? Olha só, nós precisamos aprender, isso são princípios da palavra do Senhor. Não adianta dizer para o pastor orar, vir para a igreja, fazer campanha, fazer consagração, porque Deus não vai liberar a bênção se nós não estivermos organizados, se nós não cumprimos os princípios de Deus na nossa vida. Deus só criou semente depois de tudo estar no seu devido lugar.
É muito interessante que Deus fala sobre separação e sobre juntar. Parece uma coisa comum, mas tem um sentido muito especial para a igreja. Porque quando nós falamos de separação, tem tudo a ver com a igreja. A igreja, ela é chamada eclésia. Eclésia, o significado disso é chamados para fora. Não é para dentro, é para fora. Ser igreja não é nós estarmos aqui reunidos. Ser igreja é quando nós nos separamos. É quando nós estamos na nossa casa, no nosso trabalho, no ônibus. Aí sim é ser igreja. Aqui nós somos uma assembleia. Estamos todos reunidos, louvando, agradecendo a Deus, aprendendo a palavra de Deus. Mas eu quero ver ser igreja quando acabar essa reunião. É o que vocês vão fazer com essa palavra. Se vocês vão continuar desorganizados ou vocês vão tomar um posicionamento na vida de vocês e se organizar para receber as bênçãos do Senhor. Aí essa igreja vai prosperar, essa igreja vai crescer. Você vai ser bem sucedido na sua família, no seu trabalho. Tudo aquilo que você colocar as mãos vai ser abençoado, porque isso faz parte de um princípio. Aleluia! Glória a Deus. E Deus também juntou, né? E juntar também tem tudo a ver conosco, porque quando nós falamos de ajuntamento, nós também estamos falando de unidade. Guardar as coisas, juntar as coisas. E Paulo fala muito bem sobre isso. Ele fala que nós somos um corpo, que um olho não vai fazer nada sozinho, que um pé não vai fazer nada sozinho, que um braço não vai fazer nada sozinho. Nós somos uma igreja, como um corpo, o cabeça é Cristo, mas cada um tem a sua função, cada um tem o seu propósito. E Deus faz isso, Ele diz que tem que separar, mas também temos que juntar. E isso é maravilhoso, quando nós nos posicionamos para que Deus venha nos ajudar, nos colocar no centro da vontade dEle. Olha, em Efésios 3:20 diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou que nós pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós. É só por Ele. Não pensa você que você vai sair daqui, ei pastor, peguei, agora eu vou e vou fazer tudo sozinho. Não, querido, tem que separar, mas também tem que estar junto, tem que estar em unidade. Inclusive Deus fez isso. Gênesis 1:26 diz, então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus é equipe. Deus, Ele nos fez junto com a Trindade. E Ele continua querendo fazer tudo conosco. Deus não faz nada sozinho, Ele precisa, Ele quer uma parceria comigo e contigo, para que nós continuamos a multiplicar, a fazer a obra de Deus. Criação, multiplicação, criatividade, tudo isso Deus tem para oferecer para cada um de nós. Amém? Aleluias. Em Êxodo capítulo 31, diz assim, disse então o Senhor a Moisés, eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, em prata, em bronze, para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Sabe quem era esse camarada aqui? Deus olhou lá do céu e viu um cara lá,
e disse: eu preciso de alguém, de um construtor que tenha faculdade, doutorado, bacharelado, para fazer um serviço para mim. Foi assim que Deus escolheu ele? Não foi. Esse camarada, ele saiu, ele estava no Egito, a única coisa que ele sabia fazer era tijolo, única coisa. Mas Deus precisava de alguém que fosse trabalhar com ouro, com a prata, com o bronze, que fosse talhar madeiras, que fosse fazer trabalhos específicos para o Senhor. E Deus falou para Moisés: chama ele aqui, que eu vou ungir ele, eu vou dar sabedoria, eu vou dar graça para ele, eu vou dar criatividade para ele, eu vou dar a ele uma unção de criação. E Deus abençoou, e Deus abençoou, e Deus o abençoou. Quem sabe você chegou aqui nessa situação, você está dizendo para Deus e para você mesmo: eu não sei fazer nada, a única coisa que eu sei fazer é tijolo. Se você colocar a tua vida em ordem, nesta noite, você vai sair daqui pronto para trabalhar com ouro, com a prata e com o bronze. É só você cumprir os princípios de Deus na sua vida. É só você cumprir os princípios de Deus na sua vida. Pastor, eu tenho orado tanto, de madrugada, de manhã, de tarde e à noite. Pois Jesus vai voltar e você vai estar orando, e você vai subir também, não fica não, sobe. Todo mundo que está aqui vai subir, aceitando Jesus como seu Salvador, sobe. Mas Deus, Ele tem algo muito especial para nós realizarmos aqui nesse mundo ainda. Nós ainda que estamos em vida, nós estamos em vida, é porque Deus tem um propósito. Deus quer levar você ainda a trabalhar no ouro, na prata e no bronze. Quem sabe o ouro que eu estou falando, querido, é a tua família, é o teu filho, é algo precioso que Deus colocou nas tuas mãos. Você precisa trabalhar, você precisa ganhar para Jesus. Quem sabe é um trabalho social, quem sabe através da tua vida você vai alcançar muitas pessoas, você vai ser um missionário. Quem sabe o ouro, a prata na sua vida seja isso, eu não sei, Deus sabe. Mas para isso, Deus nos chama, para que nós venhamos até a presença dEle e diz: Senhor, faz em mim a tua vontade, coloca eu, Senhor, no lugar certo, aonde tu tens determinado, para que eu venha frutificar. Quantos aqui desejam frutificar para o Senhor? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluias. Deus tem iniciado uma grande obra na minha e na tua vida, mas nós precisamos, a Bíblia diz que nós precisamos vigiar e orar. Esse é um princípio também, porque não adianta só orar, temos que estar vigilantes, cuidando para que ninguém venha roubar as bênçãos de Deus da nossa vida, para que nada venha nos distrair. O mundo, nesse caminho que nós estamos indo em direção ao céu, tem tantas placas que nos distraem, tantas coisas nos chamando a atenção, e às vezes nós saímos um pouco. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos olhar nem para a esquerda e nem para a direita. Temos um alvo, é para Jesus, é para o céu, é para lá que eu quero chegar, é lá que eu quero ir, é para lá que eu estou indo. Ninguém vai me impedir, eu vou chegar, eu tenho certeza, o Senhor vai me abençoar. Aleluias. Se você deseja, querido, entregar a tua vida para Jesus, vem aqui na frente. Eu quero orar por você agora sim. Você se posicionando, eu posso orar, e eu tenho certeza que Deus vai te receber, que Deus vai te aceitar, que Deus vai te perdoar, que Deus vai te amar. Eu quero te convidar para você não ser mais órfão, para você não andar mais sozinho. Você vai ter uma família, você vai ter um pai, é Deus, o nosso Pai Celestial. A partir desse momento que você toma essa decisão, nós nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Onde está a primeira pessoa que deseja aceitar Jesus? Tem alguém aqui? Tem alguém? Se você
deseja aceitar Jesus, eu vou só estar orando por você. Não fique envergonhado. Se você precisar, peça ajuda a alguém que está do seu lado. Venha junto com outra pessoa aqui na frente. Venha em nome de Jesus. Venha em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Temos uma pessoa. Temos duas pessoas. Aleluia. Temos a terceira pessoa que deseja aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Olha, você está tendo uma oportunidade de começar agora do zero, começar com Jesus, sabe, tudo novo. Jesus perdoa todos os pecados, tudo aquilo que passou. Você pode escrever, começar a escrever a tua vida a partir de agora, a partir dessa decisão. Alguma pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor, faz muito tempo que você não vem numa igreja, que você não sente o que você está sentindo agora, vem para frente, queremos orar por você. Você que deseja cumprir os princípios, pastor, eu gostaria tanto de cumprir, eu gostaria tanto de tomar posse desse princípio na minha vida, mas eu me sinto tão fraco, tão só, precisava dessa unção na minha vida, pastor. Vem para frente. Vem para frente. Você vindo para frente, querido, você está dizendo ao mundo espiritual: eu me posicionei hoje. Você está dizendo isso, eu me posicionei. É para o mundo espiritual que você está falando isso. Se não tiver mais ninguém, eu vou estar orando e agradecendo a Deus por essas duas pessoas que estão aqui entregando a sua vida para Jesus. Igreja, levante as suas mãos aqui para frente. Eu vou estar orando. Se você desejar chegar aqui enquanto eu oro, pode vir. Senhor Deus, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Pai, porque Tu és um Deus verdadeiro. Tu falas, Senhor. Tu não estás morto, Senhor. Tu és um Deus vivo, Senhor. E aqui estão essas vidas, Pai, que entenderam que o Espírito Santo, Senhor, trabalhou, falou com o coração, a mente delas, Senhor. Por isso eu peço, Senhor, que Tu escrevas o nome delas no livro da vida, Senhor. Perdoa os pecados, faz vida abundante nelas, Senhor. Cumpre, Senhor, nelas, Senhor, o Teu propósito, Senhor. Que nada venha, Senhor, a impedir de elas sentirem o Teu amor, a Tua direção, Senhor. Os projetos que Tu tens para a vida delas, Senhor. Para a vida dela, para a vida dele, Senhor. Abençoa, cobre com o Teu sangue. Guarda, Senhor, apaga, Senhor, toda maldição, Senhor, toda palavra maldita, Senhor, que foi dita para eles, Senhor, seja agora apagado, seja desfeito, em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu sangue, Senhor. Que possa, Senhor, a partir de hoje, escrever uma vida nova, Senhor. Em nome de Jesus, que eles entendam o Teu propósito, Senhor. Que eles cumpram, Senhor, se cumpra neles o Teu querer, a Tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a casa, abençoa a família, Senhor. Abençoa tudo aquilo que eles colocarem à mão, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu ministro cura, Senhor. Libertação, Senhor. Em nome de Jesus, unção, Senhor, de graça, de alegria, Senhor. Tira toda a tristeza e ministra, Senhor, a alegria e a paz que excede a todo entendimento. Em nome de Jesus nós Te louvamos, nós Te agradecemos por isso. E a igreja agradece, louva o nome do Senhor com a salva de palmas. Aleluia!